Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês, amém? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Em Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou-o a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer como vós, de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro, entre eles o vaso. Quando um oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. Então cabe a esse profissional decidir se aquele vaso continuará com as suas imperfeições ou ele será remodelado. E da mesma forma Deus trabalha nas nossas vidas. Eu fico pensando qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus: vá à casa do oleiro e ali você vai ouvir a minha mensagem. O profeta, na sua natureza humana, poderia ter pensado: por que o Senhor não diz aqui mesmo o que ele tem para dizer? Por que é que eu preciso ir até lá? Mas ao chegar naquele lugar, Jeremias viu o oleiro trabalhando em um vaso que se estragou e foi refeito. Com isso ele entendeu a mensagem de Deus. É nesse momento que o Senhor faz suas revelações importantes ao profeta Jeremias. Quem é o oleiro? Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Está lá no versículo 6. O oleiro que Jeremias viu representa o próprio Deus, zeloso, misericordioso, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas e deseja ter um relacionamento íntimo conosco para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que Ele deseja. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, Ele escolhe amar um objeto tão frágil e tão cheio de limitações que somos nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e cremos nele como o único Salvador, nós recebemos esse Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Continuamos frágeis, sim, mas pela graça de Deus, nós somos transformados dia a dia até nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Pois é, diante de tudo isso não temos nenhum mérito. A glória é somente de Deus, pois o que nos torna mais belos não é conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz do Calvário. E quem é o vaso? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa palavra vinda de Jeremias provavelmente foi revelada durante os primeiros anos do reinado de Joaquim, um rei que desagradava a Deus em tudo. Então o Senhor usou sim as figuras do oleiro e do vaso para ilustrar sua soberania para lidar com Israel. Deus mostrava ali que ele não tinha o poder sobre o barro e continuaria trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil. No entanto, Israel deveria se arrepender dos seus pecados, ou caso contrário, o barro ficaria duro antes de ganhar um molde desejado por ele. E se o barro endurecer, ele teria que passar por um processo muito mais doloroso, pois ele tinha que ser amassado, quebrado e refeito outra vez. Pois é, o tempo passou e Deus não mudou. Seus padrões de justiça, perdão, amor continuam os mesmos e se aplicam a nós com a mesma intensidade do tempo do profeta Jeremias. Deus continua sendo o oleiro e agora nós somos os barros em suas mãos. Por isso devemos nos perguntar: permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus? Ou vamos continuar vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Deixaremos Deus, através do Espírito Santo,
que nos esvazie do nosso eu, para nos transformar em vasos de honra e santificação, prontos a sermos usados em sua boa obra. Pois é, para que Deus comece a nos moldar até nos tornarmos um vaso valioso e útil, é preciso que nós nos rendemos a Ele. Pois é, devemos refletir, pense bem nisso, reflita nisso. Qual é a sua postura diante do oleiro? Não podemos ficar paralisados como o barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos seque, nos endureça, mas devemos deixar o Senhor trabalhar em nós, colocando a sua mão de poder nas áreas que nós não gostamos de mudar. Devemos ter coragem para orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Trabalhe em todas as áreas da nossa vida, pois eu não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Tem uma música muito linda que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Que essa palavra toque no seu coração. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus te modelar do jeito que Ele quer. Isso é a melhor forma de nós termos uma vida plena. Que essa palavra esteja gravada no teu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.